Olá, bem-vindo à nossa segunda aula do minicurso Terminal Linux e Prompt de Comando do Windows. Antes de começarmos a colocar a mão na massa e começar a executar os comandos, eu acho necessário falar um pouco de dispositivos de armazenamento. Dispositivos de armazenamento ou memória auxiliar são utilizados para armazenar os nossos dados, seja um trabalho escolar, seja um sistema de controle de estoque. Nós sempre vamos precisar de algum lugar para guardar essas informações de forma definitiva. Existem inúmeros formatos de inúmeras tecnologias, seja disco rígido, que é o HD, aqui está um desenhozinho de um HD aberto. Existem HDs internos, HDs externos, como esse exemplo aqui à direita, CDs, DVD, fitas, pendrives e até os antigos disquetes da minha época. Eu vivi e sobrevivi na época dos disquetes. Uma instalação do Windows 95 vinha em 30 e tantos disquetes, demorava um século para instalar. Nós vamos ver como o Windows e como o Linux reconhecem esses dispositivos. Até mesmo quando se ouve falar de nuvem, de qualquer forma, os dados estão armazenados em um ou mais dispositivos físicos. Não é literalmente na nuvem. Imagina os dados caindo em um dia de chuva. Então, uma chargezinha que circula na internet, que não há nenhuma nuvem. É só o computador de outra pessoa. E aqui um exemplo do que seria os dados na nuvem. Servidores disponíveis 24 horas e os nossos computadores acessando esses dados. Todo dado que a gente produz vai estar armazenado nesses dispositivos de armazenamento. Um dispositivo de armazenamento precisa estar preparado para ser reconhecido pelo sistema operacional. Essa preparação dos HDs, dos discos, se chama formatação. No Windows, criamos partições usando letras como identificador, e cada partição é separada em trilhas e setores. Então aqui um exemplo, um HD quando você compra não formatado seria desta forma, e veja aqui um HD particionado. No caso do Windows, você coloca uma letra para identificar a partição. Toda essa partição aqui está nomeada como partição C, e essa aqui seria a partição D, drive C e drive D. E aqui nós temos o disco formatado, mostrando as trilhas, os setores e os blocos. Os blocos são vários setores. Então nós temos outro desenho aqui representando um disco formatado. No Linux não usamos letras para representar as partições. Nós usamos algo como /dev /sda1, /dev /sda2 e assim sucessivamente, para representar as partições. E para representar as pastas, temos, por exemplo, a pasta de usuário, /home /usuário 1, /home /usuário 2. Nós temos aqui um disco, um único disco, que é o /dev /sde, e aqui nós temos as partições, /dev /sde2, sde3 e sde4. E aqui nós podemos observar que na partição /dev /sde3 nós temos a raiz do nosso disco, representado por uma barra. E no /dev /sde4 nós temos o /home, onde ficam armazenadas as pastas dos usuários no Linux. Veja a representação das pastas ou diretórios do usuário nos dois sistemas. O Windows ele coloca as pastas dos usuários normalmente na unidade C, C2 pontos, em uma pasta Users. Mesmo que seu Windows seja em português, observe que aqui ele está mostrando usuários, na verdade ele está gravando em uma pasta chamada Users. E dentro dessa pasta Users tem uma pasta para cada usuário do computador. No Linux, normalmente nós temos o /home, que é o local onde ficarão as pastas dos usuários, e em seguida vamos ter dentro do /home uma pasta para cada usuário do sistema Linux. E aqui nós temos duas imagens representando ferramentas de disco no Windows e no Linux. No Windows, observe que aqui é a representação de um disco de 100 GB, e aqui nós temos a unidade C. Essa parte aqui representa a unidade C.
E aqui no Linux nós também temos um disco de 100 GB, que é o /dev/sda, com uma partição aqui, /dev/sda1, e dentro do /dev/sda1 nós temos a partição barra, que é a raiz do nosso sistema onde estão todos os arquivos. E aqui ainda tem um /dev/sda2, que é onde está a partição da memória swap. O que seria uma memória swap? O seu computador ele tem a memória RAM, que é onde o sistema operacional grava as informações enquanto está trabalhando, e nós temos uma memória chamada swap, ou no Windows é arquivo de paginação, que é onde o Windows ou o Linux ele vai gravar os trabalhos que você está executando quando toda a memória RAM estiver sendo utilizada. Então, se o seu computador conseguir utilizar toda a memória RAM, o Windows ou o Linux, o sistema operacional, vai gerenciar isso gravando o que você está fazendo no momento em uma partição swap ou em um arquivo de paginação no Windows. Isso faz com que o computador fique um pouco mais lento, porque o acesso ao disco ele é mais lento do que o acesso à memória RAM propriamente dita. Nós não vamos entrar em detalhes sobre as memórias, mas para tentar explicar um pouco, memória RAM é exatamente aquilo que eu falei. É uma área onde todo o trabalho que nós estamos fazendo no momento vai ser armazenado nessa memória. E quando o computador desliga, uma queda de energia, ou você desliga, tudo que estava na memória RAM é apagado. Às vezes o usuário comum confunde muito quando vai falar da memória de um tablet, de um celular. Fala, meu celular tem 30 GB. Meu celular tem tanto, 8 GB. O meu tablet tem 8 GB de memória. Mas essa memória que normalmente se fala do tablet, do celular, é de armazenamento interno. Se você for olhar na especificação técnica do celular ou do tablet, você vai procurar identificar que a memória RAM ela é bem inferior. Tem celulares de 750 MB de memória RAM, de 1 GB de memória RAM. Então, às vezes, o seu celular tem 16 GB, mas de armazenamento interno. De memória RAM ele tem 1 GB só. Então, às vezes, as pessoas se confundem um pouco com isso. O objetivo dessa aula foi tentar dar uma luz sobre os dispositivos de armazenamentos, ou seja, onde vão estar os nossos arquivos, as nossas pastas, que nós vamos trabalhar nas aulas seguintes. Obrigado e até a próxima aula.